Nesse vídeo eu vou explicar tudo sobre a terapia do esquema, que é uma abordagem dentro da terapia cognitivo-comportamental, que a gente chama de terceira onda. Eu sou Paloma, sou psicóloga, além da minha formação em terapia do esquema, eu também trabalho com terapia comportamental dialética, que é uma abordagem com foco em comportamento. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, eu vou deixar aqui o meu link no Instagram para você me seguir por lá também, que tem muitos conteúdos legais que podem esclarecer algumas dúvidas que vocês possam ter ao longo do processo. Então, o que são esquemas? Esquemas são verdades absolutas. É uma crença que te ativa por completo. Acredito que a melhor definição de esquema seja sensação. É uma sensação muito forte que você tem. E isso acompanha reação fisiológica, crenças, pensamentos, comportamentos. Tudo isso a gente chama de esquema cognitivo. Esses esquemas, eles são elaborados ao longo da nossa vida, pelas experiências de vida que a gente tem, em conjunto com o nosso temperamento. A infância e a adolescência são um período de ouro para a formação desses esquemas, porque é quando o nosso cérebro está muito cruzinho. Então, todas as experiências elas vão ser muito sentidas e armazenadas ali dentro da gente. E isso vão gerar padrões que vão se repetindo ao longo da vida. Os esquemas são verdades incondicionais, que estão ligados a altos níveis de afeto. Eles vão processar as nossas experiências e padrões que vão se repetindo. Então, interações com membros da família, aquele professor, aquela avó muito próxima, aquele amiguinho muito próximo. Pessoas mais próximas a gente, elas vão ter mais impacto para a formação dessas verdades absolutas, dessas crenças. E o que vai depender da força desse esquema? O que faz com que algumas pessoas tenham esquemas tão mais ativados do que outra? O quanto de experiência tóxica essa pessoa viveu, né? Em conjunto com o temperamento dela, que isso é inato. Então, por exemplo, crianças que são mais extrovertidas talvez vão precisar de mais limites do que crianças que são mais introvertidas. Já uma criança que é mais introvertida talvez precise de mais validação do que uma criança que é muito extrovertida. Coisas que vão colaborar para que esse esquema seja ativado. Quantos gatilhos ativam esse esquema? A força dessa ativação e o tempo que demora para aquela pessoa voltar à linha de base, voltar às suas emoções, vamos dizer assim, estagnadas, né? O normal, que eu não gosto dessa palavra normal. Os esquemas, apesar de serem formados na infância e adolescência, eles lutam para sobreviver, porque eles vão buscar coerência com a nossa história de vida. Então, eu tendo a ir para o conhecido, porque ao longo da minha vida eu já criei defesas para lidar com aquilo dali. Se eu vim de um contexto familiar onde, por exemplo, eu tive muito abuso, eu posso entrar em relacionamentos abusivos, porque é o que eu conheço. E eles orientam o processamento das informações. Esquemas vão despertar dentro da gente memórias. E para você ter uma ideia, alguns deles são formados antes dos 3 aninhos de idade, 2 aninhos de idade. Eles são tão fortes que a gente às vezes nem lembra como ele foi formado. Porque antes dos 2 anos a gente não tem nem vocabulário, a gente não consegue nem falar. Então essa experiência ela vai ficar muito armazenada no nosso corpo, porque a gente ainda não tem parte cognitiva, a gente não tem como expressar e lembrar exatamente do que aconteceu. Esses esquemas, essas verdades absolutas, elas são formadas por 5 grandes grupos de necessidades emocionais que não são atendidas ao longo da nossa vida. Todos nós temos necessidades que não são atendidas, uns mais, outros menos. E quais são essas 5 grandes necessidades? A primeira delas é a necessidade de vínculo seguro. Cuidado, amor, empatia, estabilidade. Quando isso não é atendido, vão formar alguns conjuntos de esquemas aqui, onde a gente encontra necessidades de vínculo, de segurança. O segundo grande grupo de necessidades é a necessidade de senso de identidade, de autonomia. Quando isso não acontece e a minha autonomia não é atendida, uma criança ela não sabe se regular sozinha emocionalmente. Então ela vai tentar explorar o ambiente, só que se acontece algo nesse momento em que ela tenta explorar o ambiente e ela não se regula, não tem o cuidado do cuidador para conseguir cuidar e regular essa criança, ela vai ter déficit nessa necessidade. Então, a gente vai perceber ali formação de esquemas como talvez uma sensação de fracasso, de ela não dar conta, de vulnerabilidade, dela ser muito perigosa, do mundo ser muito perigoso, dela não conseguir realizar as atividades e desejos dela, dela não se sentir capaz, não se sentir competente, o senso de identidade dela vai ficar prejudicado, e aí vão formando um conjunto de crenças. O terceiro grande conjunto de necessidades emocionais é a necessidade de limites, limites saudáveis. Porque quando o cuidador dá limite saudável para essa criança, a mensagem que fica para
a criança, né? A mensagem que é internalizada é: eu sou seu cuidador, eu tô aqui para cuidar e proteger de você e você é capaz de tolerar esse mal-estar. O quarto grande grupo de necessidades emocionais é a necessidade de liberdade de expressão. Da gente poder validar as emoções, validar que aquilo que a pessoa deseja, aquilo que ela sente, é levado em consideração. Quando isso não é atendido, essa criança pode desenvolver crenças e esquemas de autossacrifício, dela se autossacrificar pelo outro, dela se humilhar e se subjugar para ela ter o afeto, ela ter a conexão e a atenção. E o quinto grande grupo de necessidades é a necessidade de espontaneidade e lazer. Uma criança, ela precisa sentir que ela pode ser criança também, que ela pode brincar, que ela precisa ter regras e, né, algumas obrigações e tarefas que precisam ser feitas, mas que ela também pode brincar, pode ser criança, ela também pode ter os momentos de lazer dela preservado. E quando isso não é atendido, formam ali esquemas dentro desse conjunto de necessidades também. A terapia do esquema compreende essas necessidades, aonde na nossa história de vida foi formada essa crença tão profunda que a gente tem sobre a gente, por falta dessas necessidades emocionais não atendidas, junto com o nosso temperamento. E como que a gente vai dando conta disso na vida adulta? Como que a gente vai criando defesas para dar conta dessa falta? Eu acredito que a coisa mais incrível da terapia do esquema é que ela trata muito de igual para igual. Todos nós temos esquemas, né? Todo mundo tem necessidades emocionais não atendidas, porque é impossível os pais, né, os cuidadores darem conta de todas as nossas necessidades emocionais ao longo da vida. A terapia do esquema trabalha muito com o funcionamento da personalidade. E quais são as coisas que podem acontecer dentro de uma terapia, dentro de uma sessão em terapia do esquema? O terapeuta pode deixar sua personalidade aparecer, né? O paciente precisa saber quem ele é, com quem ele está ali se abrindo, com quem ele vai falar sobre coisas tão profundas. O terapeuta pode compartilhar respostas emocionais que têm um efeito positivo para aquele paciente, porque muito provavelmente como o terapeuta está se sentindo, é como as pessoas à volta dele se sentem também. O terapeuta, em alguns momentos, pode se expor e fazer autorrevelação, desde que isso tenha um objetivo de terapia, que tenha uma função de talvez conectar, né, emoção se conecta com emoção. Então, às vezes acontece muito do paciente estar sentindo algo e pode conectar muito, pode ser muito funcional se o terapeuta faz uma autorrevelação sobre a história dele. E o terapeuta, ele tem uma postura muito compassiva e, ao mesmo tempo, muito objetiva. Na terapia do esquema, a relação terapêutica é o principal condutor de mudança. E a gente precisa do engajamento do paciente para que as coisas funcionem. A terapia do esquema, ela se torna um grande mapa de navegação. Não tem como você não sair impactado pelo conhecimento que você passa a adquirir. E a gente passa a entender por que algumas coisas são tão difíceis pra gente. Cada paciente passa a ser um paciente. A gente entende os seus esquemas, os seus modos de funcionamento, como ele foi se adaptando para conviver com aquilo dali. Quais foram as estratégias de enfrentamento que ele precisou aprender, que ele precisou trabalhar dentro dele. O que a gente mais deseja é que o paciente aprenda a ter uma vida valiosa, ter uma vida na vida. Se você quer conhecer um pouquinho mais sobre essa abordagem, te convido a me seguir lá no Instagram. Por lá eu coloco muito conteúdos voltado para relacionamento e como que a terapia do esquema tem um impacto nisso.